O livro de Ester acontece durante o período em que muitos judeus ainda viviam no Império Persa, após o exílio. A história começa no reinado do poderoso rei Assuero. Durante uma grande celebração, a rainha Vasti se recusou a obedecer a uma ordem do rei e acabou sendo removida de sua posição. Então, foi iniciada uma busca por uma nova rainha em todo o império. Entre as jovens escolhidas estava Ester, uma judia órfã, criada por seu primo Mardoqueu. Ela era conhecida por sua beleza, humildade e sabedoria. Seguindo o conselho de Mardoqueu, Ester não revelou sua origem judaica. Depois de passar pelo processo de preparação, ela conquistou o favor do rei e foi escolhida para se tornar a nova rainha da Pérsia. Enquanto isso, Mardoqueu trabalhava próximo ao palácio e descobriu uma conspiração de 2 oficiais que planejavam assassinar o rei. Ele informou Ester, que comunicou o fato ao rei em nome de Mardoqueu. A conspiração foi investigada, os culpados foram punidos e o ato de lealdade de Mardoqueu foi registrado nos arquivos reais. Nesse mesmo período, um homem chamado Amã foi promovido a uma posição muito elevada no reino. Todos eram obrigados a se curvar diante dele, mas Mardoqueu se recusava a fazê-lo. Furioso com essa atitude, Amã decidiu não apenas se vingar de Mardoqueu, mas também destruir todo o povo judeu espalhado pelo império. Assim começa uma das histórias mais emocionantes da Bíblia, mostrando como Deus estava trabalhando nos bastidores para proteger seu povo, mesmo quando sua presença não era mencionada diretamente no livro. Ao descobrir o plano de Amã para exterminar os judeus, Mardoqueu ficou profundamente angustiado. Ele vestiu roupas de luto e clamou por ajuda. Em todo o império, os judeus jejuavam, choravam e buscavam a misericórdia de Deus diante da ameaça que pairava sobre suas vidas. Quando Ester soube da tristeza de Mardoqueu, enviou mensageiros para entender o que estava acontecendo. Então, ele lhe revelou o decreto de Amã e pediu que ela intercedesse junto ao rei em favor de seu povo. Porém, havia um grande risco. Qualquer pessoa que se apresentasse diante do rei sem ser convidada poderia ser condenada à morte, a menos que o rei estendesse seu cetro de ouro. Inicialmente, Ester hesitou, pois não era chamada à presença do rei havia muitos dias, mas Mardoqueu lhe enviou uma mensagem que se tornou uma das mais famosas da Bíblia. Ele a lembrou de que talvez Deus a tivesse colocado na posição de rainha justamente para aquele momento decisivo. Tocada por essas palavras, Ester tomou uma decisão corajosa. Ela pediu que todos os judeus da cidade de Susã jejuassem por 3 dias em seu favor. Ela e suas servas também jejuariam. Então declarou: "Irei ao rei, ainda que seja contra a lei, e, se perecer, pereci." Após o período de jejum, Ester vestiu suas roupas reais e se apresentou diante do rei. Para sua alegria, o rei a recebeu favoravelmente e estendeu o cetro de ouro, poupando sua vida. Ele percebeu que ela tinha um pedido importante e prometeu atender seu desejo. Em vez de revelar imediatamente o plano de Amã, Ester convidou o rei e Amã para um banquete especial. Durante a celebração, o rei perguntou novamente qual era seu pedido. Então, Ester os convidou para um segundo banquete, preparando cuidadosamente o momento certo para revelar a verdade e salvar seu povo. Esse trecho do livro destaca a coragem, a sabedoria e a confiança de Ester, mostrando como Deus pode usar uma única pessoa disposta a agir para mudar o destino de muitos. Na noite entre os 2 banquetes preparados por Ester, aconteceu algo que mudaria completamente o rumo da história. O rei Assuero não conseguiu dormir e pediu que lhe lessem os registros oficiais do reino. Durante a leitura,
descobriu que Mardoqueu havia salvado sua vida anos antes ao denunciar uma conspiração contra o trono, mas nunca havia sido recompensado por esse ato de lealdade. Na manhã seguinte, Amã chegou ao palácio com a intenção de pedir autorização para executar Mardoqueu em uma forca que havia preparado especialmente para ele. Porém, antes que pudesse fazer seu pedido, o rei lhe perguntou: "O que deve ser feito ao homem que o rei deseja honrar?" Pensando que o rei estava falando dele próprio, Amã sugeriu uma grande homenagem pública. Roupas reais, um cavalo do rei e um desfile pelas ruas da cidade, proclamando sua honra. Para sua surpresa e humilhação, o rei ordenou que ele realizasse exatamente tudo aquilo para Mardoqueu. Depois desse acontecimento, Amã voltou para casa profundamente abatido. Seus familiares perceberam que algo estava mudando contra ele. Pouco depois, os oficiais do rei chegaram para levá-lo ao segundo banquete preparado por Ester. Durante o banquete, o rei perguntou novamente qual era o pedido da rainha. Então Ester revelou sua verdadeira identidade judaica e denunciou o plano de Amã para exterminar seu povo. Ela explicou que ela própria estava entre aqueles que seriam mortos pelo decreto. O rei ficou indignado e exigiu saber quem havia planejado algo tão cruel. Ester apontou diretamente para Amã. Furioso, o rei saiu para o jardim do palácio. Quando voltou, encontrou Amã implorando por sua vida diante da rainha. Então, o rei ordenou que Amã fosse executado na mesma forca que havia preparado para Mardoqueu. Assim, aquele que planejava destruir os judeus acabou sofrendo as consequências de sua própria maldade. Esse trecho mostra como Deus pode transformar situações aparentemente impossíveis, exaltando os humildes e frustrando os planos daqueles que praticam a injustiça. Depois da queda de Amã, o perigo ainda não havia terminado. O decreto que autorizava a destruição dos judeus continuava em vigor, e segundo as leis da Pérsia, ele não podia ser cancelado. Então Ester voltou à presença do rei e implorou que algo fosse feito para salvar seu povo. Movido pelo pedido da rainha, o rei deu autoridade a Ester e Mardoqueu para escrever um novo decreto em nome do reino. A nova lei permitia que os judeus se defendessem de qualquer ataque no dia marcado para sua destruição. Mensageiros foram enviados rapidamente por todas as províncias, levando a boa notícia. Quando os judeus receberam a mensagem, a tristeza foi transformada em alegria. Muitos celebraram, jejuaram em gratidão e recuperaram a esperança. Mardoqueu também foi honrado pelo rei, recebendo uma posição de grande autoridade no império, ocupando o lugar que antes pertencia a Amã. Chegado o dia determinado, os inimigos dos judeus não conseguiram cumprir seus planos. Em vez de serem destruídos, os judeus foram protegidos e obtiveram vitória sobre aqueles que desejavam atacá-los. Assim, Deus transformou um dia que seria de tristeza e morte em um dia de livramento e celebração. Para que esse acontecimento nunca fosse esquecido, Mardoqueu e Ester instituíram a festa de Purim. Todos os anos os judeus passariam a comemorar essa data em memória do grande livramento que receberam. A festa se tornou um símbolo da fidelidade de Deus e da preservação do seu povo ao longo da história. O livro termina mostrando Mardoqueu como um líder respeitado e amado, trabalhando pelo bem de seu povo. A história de Ester deixa uma poderosa mensagem de coragem, fé e providência divina, revelando que mesmo quando Deus parece agir silenciosamente, Ele continua conduzindo os acontecimentos para cumprir seus propósitos. A mensagem final de Ester é que Deus está no controle da história e pode transformar situações de ameaça e desespero em momentos de vitória, esperança e livramento. Ensinamento do livro de Ester.
O maior ensinamento do livro de Esther é que Deus está no controle de todas as circunstâncias, mesmo quando sua presença não é vista de forma evidente. Embora o nome de Deus não seja mencionado diretamente no livro, toda a história mostra sua providência, agindo nos bastidores para proteger e preservar seu povo. A vida de Esther ensina sobre coragem e propósito. Ela poderia ter permanecido em silêncio para proteger sua própria vida, mas decidiu arriscar tudo para salvar seu povo. Sua atitude mostra que Deus pode colocar pessoas em posições estratégicas para cumprir missões importantes e fazer a diferença na vida de muitos. Mardoqueu também nos ensina sobre fidelidade e integridade. Mesmo diante de pressões e ameaças, ele permaneceu firme em seus princípios. Sua história demonstra que a fidelidade a Deus vale mais do que reconhecimento imediato, pois no tempo certo o Senhor honra aqueles que permanecem leais. Outro grande ensinamento do livro é que o orgulho e a maldade acabam trazendo consequências. Amã planejou destruir os judeus e exaltou a si mesmo, mas acabou sofrendo a própria armadilha que preparou para os outros. A história mostra que Deus é justo e pode reverter situações que parecem impossíveis. O livro também destaca o poder da oração, do jejum e da união do povo em momentos de dificuldade. Antes de agir, Esther convocou todos os judeus para buscarem a Deus, mostrando que a dependência do Senhor deve vir antes das grandes decisões. Acima de tudo, Esther ensina que Deus pode transformar o medo em coragem, a tristeza em alegria e a ameaça em vitória. Mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, Ele continua conduzindo a história e trabalhando para cumprir seus propósitos. Mensagem central de Esther: Deus age nos bastidores da vida, transformando situações impossíveis em livramento, vitória e esperança para aqueles que confiam nele.